Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu quero, neste dia, trazer uma reflexão ao seu coração, e esta reflexão está baseada no Salmo 51, verso 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esta é a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração neste dia. O Salmo 51 é um dos poucos salmos onde nos é apresentado o contexto histórico. O salmo trata do duplo pecado cometido por Davi, adultério e assassinato. Davi adulterou com Batseba e, quando descobriu que ela estava grávida, tentou esconder seu pecado, mandando que seu marido Urias, que estava no campo de batalha, viesse para casa na esperança de que ele se deitaria com sua esposa. Então a criança teria sido como filho do casal, Urias e Batseba, e não o filho de uma relação adúltera entre Davi e Batseba. Foi a trama de Davi. Logo, o pecado de Davi estaria resolvido para sempre, né, se ele conseguisse esse intento. Né? Batseba grávida, mas Urias teve relação com ela, e então não haveria quem dissesse que o filho não seria de Urias. Então Davi queria com isso esconder o seu pecado. Mas, para a surpresa de Davi, para a sua tristeza e para a sua decepção, o seu plano não deu certo, pois Urias, mesmo tendo voltado da batalha, não se deitou com sua esposa, pelo contrário, voltou para a batalha. Davi, temendo que seu pecado fosse descoberto, deu outro passo. Qual foi o outro passo? Isso sempre é o que o pecado faz. O pecado leva-nos mais e mais a fundo, mais longe do que jamais pretendíamos ir. É aquele texto lá da Bíblia que diz assim: um abismo chama outro abismo. Então, Davi, para esconder o seu pecado de adultério, ele deu um outro passo pecaminoso. Qual foi esse outro passo pecaminoso? Ele ordenou que Urias fosse colocado na frente da batalha, onde ele iria certamente ser morto, o que de fato aconteceu. E quando a notícia da morte de Urias chegou, o rei Davi imaginou que havia coberto com segurança o seu pecado, mas a consciência dele não o deixava em paz. Então Davi sabendo que Urias vivo, se ele descobrisse que Davi tinha adulterado com sua mulher, a coisa ficaria feia para Davi. Então, o que fazer para tirar Urias da jogada e Urias mais tarde não querer uma vingança contra Davi? Ele manda tirar Urias de cena. Então, com Urias morto, Davi entende que o seu pecado de adultério estaria resolvido. Mas, embora Davi tenha conseguido matar Urias, a sua consciência não o deixou em paz. A sua consciência o perseguiu. No Salmo 32, Davi registra como ele se sentiu durante esse tempo terrível, quando ele estava tentando encobrir seu pecado. Ele disse no Salmo 32, e o versículo 3, o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, esse texto na linguagem de hoje, diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. A versão NVI, nova versão internacional, diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, irmãos, por cerca de um ano, Davi tentou conviver com a consciência pesada. Porém, Deus amava Davi e o amava demais para deixá-lo continuar encobrindo o seu pecado e prejudicando a si mesmo e a todo o seu reino por este pecado oculto. Lembrando que, uma vez que o povo de Deus é como um corpo, assim a igreja é como um corpo, então o pecado de um membro é o pecado de todo o corpo, né? A Bíblia é bem clara em dizer isso. A alegria de um membro é a alegria de todo o corpo. A tristeza de um membro é a tristeza de todo o corpo. A queda de um membro é a queda de todo o corpo. Então, Davi estava encobrindo o seu pecado e isso o estava fazendo definhar, mas também isso acarretava um problema sobre a nação como um todo, visto que ele era membro do povo e, acima de tudo, ele era rei, o comandante daquele povo. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu e confessou todo o pecado que havia cometido. Davi caiu sobre o seu rosto diante de Deus, e da experiência da confissão da fé, da confissão de Davi, da confissão do seu pecado, dessa confissão, surgiu exatamente esse belo salmo de número 51. Então,
O pecado duplo de Davi, adultério e assassinato, fazem parte do pano de fundo desse Salmo 50 e 51. Há várias coisas que eu quero chamar a atenção de vocês neste Salmo, ok? A primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é a seguinte: há uma necessidade de limpeza em nossas vidas, né? Uma necessidade de que nós tenhamos uma vida moral e espiritual purificada, a necessidade de que nossos pecados sejam perdoados, que vivamos uma vida de santificação. O quadro de perdão que Davi pinta aqui é a de uma purificação, quando Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então Davi entende que o seu pecado o havia deixado leproso. Davi entende que o seu pecado o havia deixado impuro. E daí ele roga a Deus que venha tirar a lepra do seu coração, que venha tirar a impureza, a sujeira que há no seu coração. Nos versos 2 e 7 do Salmo 51, ele disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com enxofre e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, veja a ocorrência das palavras lavar, purificar, né? Então, Davi entende que o seu pecado deixou seu coração sujo, e então ele pede que Deus venha lavar seu coração, que venha purificar o seu coração. Por essas palavras de Davi, entendemos que o pecado é para o nosso coração o que a sujeira é para o corpo, de modo que era apropriado Davi sentir-se sujo por causa do que havia feito, cedendo aos impulsos de sua natureza pecaminosa e pervertida. Então veja, o pecado é sujo, e o pecado nos suja. O pecado é como a lepra, o pecado é como a lama, que nos deixa sujos, podres, fétidos. E então, assim como nós estamos com lepra, e precisamos purificar o nosso corpo, como estamos cheios de lama, e precisamos lavar o corpo, Davi diz: meu coração também está sujo de lepra, está sujo de lama, está sujo de pecado, e eu preciso que meu coração seja purificado, seja limpo. O pecado mancha nossas vidas, mancha nossas almas, mancha nossos corações, e então, por conta disso, há necessidade de sermos purificados. Assim Davi diz: purifica-me, limpa-me, lava-me. São esses os verbos que ele usa, pedindo que Deus faça isso em prol dele, em seu benefício. As palavras que Davi usa implicam uma lavagem completa. Essas palavras nos levam a imaginar uma mãe com a criança no tanque, esfregando sua pele, limpando atrás das orelhas, se livrando de cada sujeira para que a criança fique limpa. Então a ideia é essa. Assim como a criança lava, como a mãe lava uma criança, tirando toda a sujeira daquela criança, em cada canto onde há uma sujeira que a mãe observa e está limpando, Davi diz: assim como a mãe faz com a sua criança, faça comigo, Senhor. Limpa cada sujeira que há em mim, tira cada impureza que há em mim, para que eu tenha um coração puro, para que eu tenha um pensamento puro, para que eu tenha uma atitude pura, para que eu tenha uma vida pura, para que a alma seja pura, para que meus olhos também sejam puros. Davi diz: eu me sujei. Eu estive brincando com algumas coisas que eu não deveria ter brincado, e estou coberto de sujeira. Eu preciso que o Senhor me limpe. Davi pede que o Senhor o purifique com ensopo. O ensopo é uma pequena planta com haste cheia de pelos, que poderia ser mergulhada em líquido, usado pelos sacerdotes para aspergir sangue ou água sobre quem precisava de purificação cerimonial. Os cristãos hoje são purificados pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. 1 de João, capítulo 1, versos 7 e 9, diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, hoje o crente não precisa de um sacerdote que venha com uma plantinha de sopo molhada no sangue para aspergir sobre a pessoa para purificá-lo. O nosso sacerdote é Cristo, e o sangue que ele usa para nos purificar é exatamente o seu sangue, e não o sangue de animal. Então Deus, por assim dizer, toma o sangue de Jesus e lança sobre nós, nos purificando de nossas misérias, de nossas mazelas, de nossas impurezas, de nossa sujeira. Então, o caminho para nós, quando pecarmos, é suplicar, é invocar
o nome de Jesus, que vem nos purificar com o seu precioso sangue. Ele diz isso nessa promessa de 1 João, né, que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E quando é que isso acontece? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, e então nós confessamos ao Senhor os nossos pecados e invocamos que Ele nos purifique dos nossos pecados. Uma segunda coisa para a qual eu quero chamar a atenção de vocês é que a limpeza deve começar no coração. Porque o coração é o centro da nossa personalidade e envolve nossas emoções, nossa vontade, nossa compreensão, o nosso intelecto. Então, quando afirmamos que a limpeza deve começar no coração, é porque o coração estando limpo, então nós todos estaremos limpos. O nosso todo estará limpo. Veja, Davi não diz, mude a maneira como eu me comporto. Davi diz, mude o meu coração. Não é que o nosso comportamento não é importante. Claro que é importante a gente mudar o nosso comportamento. Mas é que nós temos que começar no coração. Por quê? Porque o comportamento é reflexo do coração. Então não adianta, por exemplo, uma mãe corrigir o mau comportamento de uma criança. A mãe tem que atingir o coração da criança. Porque se ela mudar o coração da criança, ela vai mudar o comportamento da criança. Ela está agindo na raiz da questão e não apenas no sintoma. Então assim, Davi pede que Deus mude o seu coração e não simplesmente o seu comportamento. Porque mudando o coração, consequentemente mudará o comportamento. Essa é a oração de Davi. Então, se o coração estiver sujo, o homem, a mulher, todo estará sujo. Se o coração tiver um mau comportamento diante do Senhor, isso será refletido em nosso comportamento exterior. Por isso, devemos buscar uma mudança de dentro para fora, ou seja, devemos buscar uma mudança que vem do coração, repito, porque os nossos atos refletem o nosso coração. Salomão diz assim, assim como a água reflete o rosto, da mesma forma, os nossos atos refletem o nosso coração. Tudo que a gente faz procede do coração. Tudo que a gente faz vem do coração. Por isso que nós não temos que mudar o nosso comportamento exterior. Nós temos que mudar o nosso comportamento interior. E essa é uma obra que só Deus pode fazer no nosso coração. E Davi entende isso, por isso que ele pede que Deus crie nele um coração puro. Então, no Sermão do Monte, Jesus diz, eu não quero que você se sinta todo orgulhoso só porque você nunca matou ninguém, né? Alguém pode ser orgulhoso assim, olha, eu nunca matei ninguém, eu não tenho pecado porque eu nunca matei ninguém. Então, Jesus diz assim, não se sinta orgulhoso porque você nunca deu um tiro em ninguém, ou porque você nunca deu uma facada em ninguém, porque você nunca tirou a vida física de ninguém. Jesus diz, não fique orgulhoso com isso. O que é que ele quer saber? Ele diz, eu quero saber o que está em seu coração. Ele diz mais, eu não quero saber se você, que você pensa que você é alguém especial só porque você nunca cometeu adultério, só porque você literalmente não foi para um motel com nenhuma mulher ou com nenhum homem. Aí ele diz, vamos dar uma olhada no que está em seu coração. Né? Então, veja que às vezes a gente se julga bom porque a gente nunca cometeu um ato pecaminoso externo, ou seja, eu nunca matei ninguém, literalmente eu nunca adulterei literalmente com ninguém. Então, por isso eu me acho uma pessoa boa. Mas Deus olha para o nosso coração e muitas vezes o nosso coração é assassino, nós nutrimos ódio, rancor, nutrimos amargura contra alguém. E embora a gente nunca tenha ido para um motel, literalmente com um homem ou com uma mulher que não é nossa esposa ou nosso marido, no nosso coração nós fomos várias vezes para um motel com um homem ou com uma mulher. Então isso mostra que o nosso coração é impuro, nosso coração é pecaminoso. Davi diz, Deus, eu quero que o Senhor limpe meu coração. Por quê? Porque tudo começa do coração. Todo ato pecaminoso começa no coração. Todo ato pecaminoso que externalizo está lá no coração. Em Efésios capítulo 4, Paulo fala sobre a mudança em nossas vidas que deve ter lugar quando nos tornamos cristãos. Ele chama isso de despojar o velho homem e vestir-se do novo homem. Os versos 22, letra B, e verso 24, Paulo diz assim, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos revestais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão. Então nós somos chamados para nos despojar do velho homem, para
nos livrar do velho homem e nos vestir do novo homem. Isso é semelhante a alguém que chega em casa com roupa suja, né? Uma pessoa que chega suado em casa. Então o que ela faz? Ela tira aquela roupa suja, joga para lavar e ela vai ao banheiro, toma um banho e depois veste uma roupa limpa. Então essa é a ideia. Então tire as influências do velho homem que está sobre você e se vista das influências do novo homem, né? Vivendo uma vida para o louvor de Deus. Uma terceira coisa que o Salmo 51 ensina é que Davi ora que Deus crie nele o coração limpo. Ele diz: Deus cria em mim um coração novo, cria em mim um coração limpo. Essa é a oração de Davi. Então, Deus, em terceiro lugar, Deus cria o coração limpo. É o que diz o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sabe que ele mesmo não pode criar um coração limpo. E quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele volta para a linguagem da própria criação, nos primeiros capítulos de Gênesis. Lá em Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra criou aí no hebraico é a palavra bará. Essa palavra aparece umas poucas vezes no Antigo Testamento e nas poucas vezes que ela aparece, ela é usada somente para Deus, porque a palavra bará significa criar algo do nada, criar algo sem ter nenhum material, pré-existente, né? Então, os seres humanos podem moldar, podem organizar ou reformar coisas, mas os seres humanos não podem criar nada no verdadeiro sentido da palavra. Não podemos trazer à existência algo que nunca existiu antes. Só Deus pode fazer isso. Então, Davi diz, do jeito que o Senhor criou do nada o universo, eu peço que o Senhor crie em mim um novo coração. Quer dizer, que esse coração seja arrancado e jogado fora e que o Senhor no lugar dele coloque um coração novo, que o Senhor mesmo crie um coração novo. Portanto, quando Davi quer um coração limpo, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque eu não tenho o poder de criar um coração limpo. E você, meu amigo, também não tem esse poder. Só Deus tem a capacidade de pegar um coração sujo de pecado e purificá-lo e limpá-lo. Só Deus tem o poder de transformar o nosso coração e, consequentemente, transformar nossos atos, nossas atitudes. Só Deus pode fazer isso. E Davi entende isso, e por isso que ele ora a Deus, Senhor, cria em mim um coração limpo, cria em mim um coração puro. Ele ora a Deus porque só Deus pode fazer isso. Essa talvez seja a maior necessidade sua nesse momento, meu amigo. Você que tem a experiência de um coração sujo, que tem se dado ao pecado, que ao invés de se despojar do velho homem, você tem dado ênfase ao velho homem. Então eu entendo que esse é o momento de você se voltar para Deus e dizer, Deus, eu quero fazer minha a oração de Davi. Cria em mim um coração novo, para que eu tenha atitudes novas, para que eu tenha atos novos, para que eu possa ter uma vida nova, renovada. Então só Deus pode fazer isso por você. Então se você entende que tem que fazer essa oração, faça essa oração agora e certamente Deus te abençoará. Só o que Deus fez por nós, através do sangue de Cristo, que Cristo ofereceu na cruz, pode tirar o pecado, a culpa e a vergonha e nos dar um coração novo. Sim, Deus é o único que pode criar um coração limpo, mas observe como Davi se preparou antes de pedir a Deus para criar nele um novo coração. Então Davi pede que Deus dê-lhe um coração novo, mas Davi ele se preparou para isso aí. Então como foi que ele fez? Davi, antes de fazer essa oração, houve nele contrição. O verso 17 do Salmo 51 diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então nós temos aqui uma atitude de contrição de Davi, antes de pedir, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Davi era verdadeiramente contrito. O que significa estar contrito? Estar contrito significa estar ciente de nossa condição espiritual. Significa que o nosso interior, a nossa consciência é esmagada com o senso de nossa culpa. Significa que temos uma genuína e profunda tristeza pela nossa rebelião contra Deus e um desejo determinado de fazer algo diferente, que o agrade. Então, estar contrito é buscar fazer aquilo que agrada a Deus, é reconhecer o pecado, e reconhecer a necessidade de confessar o pecado, e reconhecer a necessidade de abandonar o pecado.
A nossa tendência de pecadores é a de racionalizar, ou seja, a nossa tendência é de arranjar desculpas para o nosso pecado, ou de nos defender, ou de nos justificar. Um coração contrito não procura culpar as circunstâncias ou outras pessoas, ou Deus, pelo próprio fracasso. Você não vê Davi culpar Deus ou Betseba. Você não vê Davi dizendo: Senhor, se o Senhor não tivesse me feito rei, eu não estaria andando no terraço do palácio. Eu nem mesmo teria acesso a esse lugar. Então a culpa seria de Deus. Ou então a culpa disso tudo foi de Betseba, pois ela estava em um lugar quase público, nua, tomando banho. Então a culpa foi dela. Davi não diz nada disso. Davi não coloca a culpa do seu pecado em Deus, Davi não coloca a culpa do seu pecado em Eva, mas ele assume toda a sua culpa. Às vezes a gente acha que nem Adão, né? E Eva. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor chegou a Adão. Adão não assumiu a culpa dele, sua responsabilidade, mas ele disse: foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, eu comi. Quando Deus foi para a mulher disse: foi a serpente que me enganou e então eu comi do fruto. Então Deus foi para a serpente e ela não teve a quem acusar. Então essa é a nossa tendência de racionalizar o nosso pecado, de desculpar nosso pecado, de justificar o nosso pecado, dizer que na verdade nós não somos culpados. O culpado são as circunstâncias, o culpado são as pessoas e não nós mesmos. Agostinho dizia que, embora nós sejamos influenciados, seja lá por quem quer que seja, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos pecados, porque nós podemos dizer não quando o pecado se aproxima diante de nós. Então, se esperarmos ter um coração limpo, deve haver contrição. Davi esteve contrito e então Deus o perdoou os seus pecados. Agora, além da confissão, da contrição de Davi estava contrito. Em segundo lugar, Davi fez confissão. Além da contrição para receber o perdão de Deus, Davi fez sua confissão. Os versos 3 e 4 dizem assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. O que é que nós temos nessa passagem? Davi confessou o seu pecado a Deus. Ele diz: contra ti somente pequei. A confissão genuína exige que levemos o pecado tão a sério quanto Deus o leva. Deus odeia o pecado, ele tem nojo do pecado. Assim, nós também devemos odiar o pecado e ter nojo dele. E precisamos determinar nos afastar do nosso pecado. Salomão disse: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, para que a gente confesse o pecado e abandone o pecado, a gente precisa entender a nojeira do pecado, a sujeira do pecado, a gente precisa sentir mau odor do pecado. O apóstolo Paulo diz que nós, como crentes, filhos de Deus, devemos imitar o nosso Pai como filhos amados. Então, se Deus, nosso Pai amado, é santo e odeia o pecado, tem nojo do pecado, tem mau odor do pecado, como filhos de Deus, nós devemos seguir os passos do Senhor, devemos odiar o nosso pecado, devemos desprezar o nosso pecado, sentir mau odor dele, devemos odiar o nosso pecado, assim como Deus odeia o nosso pecado. Porque se nós não odiarmos o pecado, nós jamais estaremos contritos com Deus e nós jamais confessaremos os nossos pecados. Mas o grande perigo que a gente corre se não confessarmos o nosso pecado é esse que Salomão disse que nós acabamos de ler: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A promessa agora é: mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui no Salmo 51, Davi diz: eu conheço os meus pecados, eu não estou tentando encobri-los. O meu adultério e o meu assassinato estão sempre diante de mim. Eu sou culpado. Davi não tenta encobrir seus pecados ou culpar a Deus por eles. Davi diz: não é culpa sua, Deus, a culpa é minha. Não é culpa de Betseba, Deus, a culpa é minha. Davi então assume a culpa e a responsabilidade pelo seu pecado. Daí ele diz que o seu pecado está sempre diante dele. Então, esta é a razão pelas quais muitos não podem encontrar o perdão pelos seus pecados. Eles sofrem há anos com a consciência pesada, porque eles não estão dispostos a vir para o lugar onde eles reconhecem o seu pecado. Então, esse é o problema de muita gente. Muita gente que hoje está fraca na fé, muita gente que hoje está fora da igreja, que abandonou a fé, porque preferiu essa situação a confessar e abandonar o seu pecado. Entendamos que o pecado traz fracasso, o pecado traz derrota, o pecado traz morte.
Israel pecou na luta contra Ai. Israel foi derrotado. Davi, quando pecou e não confessou seu pecado, Davi estava sendo derrotado, estava sendo fracassado. Então, a partir da confissão de Israel e do abandono do seu pecado, do tratamento do seu pecado, Israel voltou a ter vitória. Quando Davi confessa o pecado, então ele tem vitória na sua vida espiritual. Mas tem muita gente que prefere viver uma vida fracassada, derrotada, abandonar a igreja, os caminhos do Senhor, a confessar e abandonar os seus pecados. Então tem muita gente que se recusa a chamar o pecado como Deus o chama. Eles se recusam a ser honestos com eles mesmos e com Deus, mas nunca podemos ser perdoados enquanto fazemos isso. A primeira etapa no processo do perdão é o reconhecimento do pecado. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja lá qual for o pecado que você cometeu, faça como Davi, reconheça o seu pecado, reconheça a sua culpa, reconheça a sua responsabilidade e reconheça que há esperança para você, há uma esperança para você. Qualquer que seja o seu pecado, a esperança está em Deus, está em Jesus. Se você confessar de coração o seu pecado, se você estiver disposto a abandonar o seu pecado, seja ele qual for, o Senhor promete que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e cria em você um coração novo e renova a tua vida, renova as tuas forças e dá a você novo ânimo para prosseguir. Portanto, não esconda seu pecado, não encubra seu pecado, mas reconheça seu pecado e confesse a Deus. Não coloque a culpa do seu pecado em terceiros, como Adão e Eva fizeram, mas faça como Davi, não colocou a culpa em Deus, não colocou a culpa em Betseba, mas colocou a culpa nele mesmo. Jeremias diz, do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um do seu pecado. Então, o pecado que você cometeu é seu pecado. Entenda isso, confesse seu pecado, abandone seu pecado e haverá esperança para você. Esperança de perdão, esperança de renovo de vida. Esperança de um novo ânimo. Faça isso. Se você encobrir seu pecado, você não vai prosperar. Mas se você confessar o seu pecado e deixá-lo, você vai alcançar a misericórdia do Senhor. A minha conclusão e aplicação aqui é a seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A parte mais bonita da história de Davi é que Deus fez isso por Davi. Deus criou em Davi um coração novo, um coração puro. Em 2 Samuel capítulo 12, verso 13, diz, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Então disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Então essa é a parte bonita da história. Davi pecou, sofreu as consequências do seu pecado, mas uma coisa maravilhosa é que Deus perdoou o pecado de Davi, assim como pode perdoar o teu pecado se você reconhecê-lo e confessá-lo. O que Deus fez por Davi, também está disposto, meu irmão, minha irmã, a fazer por qualquer um de nós. Ele se deleita em perdoar. Hoje, pode haver alguém que está me ouvindo nesse momento e que está com necessidade da purificação que Deus oferece. E para você obter o perdão de Deus, tem que reconhecer seu pecado, se arrepender dele, confessá-lo e estar disposto a abandoná-lo. Faça isso e você receberá o perdão completo do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Então, que Deus te abençoe e que Deus te conduza em triunfo pelo caminho da confissão e do alcance do perdão. Amém. Mas antes de eu terminar esse vídeo, eu quero lhe pedir, por favor, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui embaixo no meu canal, dê o seu like e aperte o sininho lá para que você receba minhas notificações. E se possível, compartilhe esse vídeo nos seus contatos para que outras pessoas possam também se inscrever nesse canal e me ajudar na divulgação do meu trabalho. Tá certo? Então, eu quero contar com a sua ajuda, quero contar com sua força, tá ok? Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.